Amém? Vamos estar orando para que Deus fale conosco através da palavra agora. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse local. O que eu peço nessa manhã, Pai, continue falando conosco. Fale através da palavra, que a Sua palavra possa trazer transformação na nossa vida. Que nós possamos mudar de dentro para fora, Pai. Que Seu Espírito possa estar falando aos nossos corações. Que os nossos corações possam ser receptíveis à Sua palavra, Pai, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar? Quando o pastor Armando estava falando da gratidão, aí eu entendi, né? A mensagem de hoje é o poder da gratidão. E Deus sabe como é que é Deus, né? Cheguei, era quase uma hora em casa. Aí tinha uma abóbora me desafiando. Eu falei, eu vou fazer o doce dessa abóbora aqui, quer ver? Aí fui fazer um doce da abóbora, isso já era 12 e pouco, e Deus começou a me falar comigo. Eu batendo a abóbora lá, né? Quem sabe fazer doce sabe como é que funciona. Eu batendo o doce lá, e Deus falou, Sérgio, fala sobre gratidão. Eu falei, Senhor, já está tarde. Ele falou, está tão tarde, você está batendo doce, né? Eu falei, aham. Senhor, mas o que é isso? Fala sobre gratidão, Sérgio. Eu falei, tá bom. Aí você imagine, né? Aí, 12 e pouco, 3 horas, comecei a ver a respeito de gratidão. Né? Você vê como é que funciona, como Deus é maravilhoso, né? Amém? Então, o poder da gratidão. Amém? Vamos imaginar Deus, Criador do universo. Ele quer o quê? Comunhão comigo e com você. Nós somos tão pequenininhos, né? Uma pedrinha dá no nosso rim dá um trabalho, né? Uma unha encravada num dedinho dá muito trabalho para nós, dá dor, nós reclamamos, né? E Deus, Todo-Poderoso, Ele quer ter comunhão comigo e com você. O tradutor já olhando feio para mim. Amém? Então Deus quer manifestar nas nossas vidas. Ele quer mostrar o amor que Ele tem conosco. Amém? Eu quero falar sobre o poder da gratidão que está em Gênesis 18. Obrigado. Gênesis 18. Então, a gratidão é poderosíssima. Amém? Não murmuração. Vocês murmuram? Então, isso não é bom para nós, tá? Não murmuração, sim gratidão. Vocês são insatisfeitos? Insatisfeito? Está tudo satisfeito? Você tem gratidão? Então, não insatisfação, mas sim gratidão. Não descontentamento, e sim gratidão. Tudo bem? Quando Deus fala algo para nós, igual eu falei, estava batendo o doce de abóbora, eu estava fazendo doce de abóbora, e Deus falou assim para mim, então, Sérgio. Aí eu falei, né, se eu não tivesse gratidão, não tinha parado, mas Deus falou assim para mim, você está batendo doce, rapaz, porque você não, né, não faz a coisa que deve fazer. Então, assim, muitas vezes nós somos ingratos a Deus, pelo cuidado dEle conosco. Pode estar com a microfonia, né? Então, em Gênesis 18:1, fala a respeito de gratidão, e é um texto tremendo, porque vai falar a respeito de uma teofonia. O que é teofonia? Teofania é a manifestação de Deus. Tudo bem? Teofania, a manifestação de Deus. Aí nós vamos ver a manifestação de Deus aqui, tá? Gênesis capítulo 18, a partir do 1. Então o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Vamos entender aqui, tá, queridos? Na hora mais quente, no deserto, é meio-dia, que o sol está lá por 50 graus, tá?
Temperatura em média 50 graus. Por isso que Abraão estava na tenda, tá? Porque estava muito calor. Então, 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando viu, saiu da sua entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. A Bíblia revela que Deus se revelou para Abraão. Amém? Então a Bíblia não é para não crente. Não adianta você discutir a palavra de Deus para o não crente. A Bíblia foi feita para nós, escrito para nós, crentes. Tudo bem? Então, nós crentes, sim, ela foi feita para nós. A Bíblia mostra Deus, a mente de Deus, é como Deus pensa, como Deus comporta, e traz a revelação para nós. Amém? Então, em Gênesis, está falando aqui, no comecinho aqui, que apareceram no 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Ao meio-dia, 50 graus, ele ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da tenda, correu ao encontro deles e curvou-se ao chão, se prostrou-se ao chão. E no 3 diz assim, disse ele, meu Senhor. Epa, Abraão não sabia português, porque era 3 homens, então seria o certo, meus senhores. Mas ele disse, meu Senhor, porque ele entendeu a manifestação de Deus sobre a vida dele. Então tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na presença de Abraão. O que Abraão falou? Meu Senhor, meu Deus. Essa teofania, essa manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Vamos entender aqui, tá? Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Dentro de nós tem um Espírito Santo. Amém? Estou falando grego aqui? Não, tá tudo bem? Existe a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus falando para nós. Dentro de nós tem o Espírito Santo. Jesus está falando para nós. E tem o que? Deus revelando para nós aquilo que Ele quer para nossas vidas. Você entendeu? Então nós ficamos no meio do que? Do Espírito Santo, de Jesus e de Deus. Então por isso que é bom nós lermos a Bíblia, porque é Deus se manifestando para nós. Abraão, Deus se revelou para Abraão apenas 3 vezes. A primeira vez quando ele foi sair de Ur dos Caldeus. A segunda vez foi aqui, em Gênesis 18. E na terceira vez foi quando ele entregou seu filho Isaac. Apenas 3 vezes esse homem é o pai da fé. Hoje nós temos a revelação, a manifestação de Deus todas as horas que nós queremos. É só nós abrir a palavra de Deus. Eu disse palavra de Deus, tá? Só nós abrimos a palavra de Deus. Não estou falando filme, não estou falando, né? Você abriu a palavra de Deus, está o Espírito Santo confirmando para você, é isso, isso, isso. É Jesus falando com você. É a presença de Deus na nossa vida. Então, por que esses homens de Deus fez tanta diferença na vida, naquela época, e nós, hoje, que temos o Espírito Santo entre nós, não fazemos diferença? Talvez é falta de gratidão. Amém? Talvez é falta de gratidão no nosso coração quanto a Deus. Tudo bem? Então, a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, Deus procura nós. Como Deus se revelou para Abraão, vamos entender aqui. Não é nós que achamos a Deus. É Deus que nos encontra.
É Deus que se revela para nós. Você entende? Quando os anjos pecaram, quando Lúcifer pecou, levou 1/3 do céu dos anjos. Deus não se preocupou com isso. Mas quando o homem pecou, o que Deus fez? Já achou a salvação para nós. Já achou a solução da nossa queda, que é Jesus Cristo. Então, o cuidado de Deus para nós, Deus sendo grande, amoroso, cuidadoso, Ele quer ter comunhão comigo e com você. Então, Deus se revela para nós. Então, que privilégio de Deus se revelar para mim e para você, e nós termos Ele na nossa vida. Amém? Então, o texto diz que Abraão ergueu seus olhos e viu 3 homens a pouca distância. E quando viu, se prostrou. Quando nós chegamos na presença de Deus, como é a nossa oração, como Jesus ensinou? Entra no seu quarto, fecha a porta e fala com o seu pai em secreto. Em secreto, ele vai responder a você. Por que em secreto? Porque nós somos ruins, né? Nós sabemos o quanto nós somos ruins. Então, no secreto, Deus nos conhece, porque nós falamos a verdade. Porque numa comunhão, numa comunidade, numa família, nós não somos muito sinceros perante Deus, tudo bem? Nós queremos cobrir, nós queremos, né, falar, não, eu sou assim, não sei, mas na realidade, quando Jesus nos ensina para nós entrarmos dentro do nosso quarto, fechar a porta, por quê? Para ninguém ouvir, é só você e Deus. E quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos tanta reverência como Abraão teve, como a maioria dos homens de Deus teve, de se prostrar na presença de Deus, de joelhar e falar a verdade com Deus. Deus, tira isso de mim, tira isso da minha alma, que isso está difícil. Deus, eu quero acertar, eu quero ser usado pelo Senhor. Então é estar prostrados na mão do Senhor. Tudo bem? Então aqui encontramos a teofania de Deus, a manifestação de Deus. Então, a Trindade está na porta de Abraão, na tenda de Abraão. A Trindade está junto com Abraão. Amém? E a Trindade está junto comigo e com você. Amém? E no 4 diz assim, Gênesis 18, 4. Assim que Deus manifestou para ele, olha o que ele diz. Que Abraão diz, mandarei buscar um pouco da água, no 4, para que lave os pés, descanse debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recupere as forças e prossiga pelo caminho. Agora que já chegaram até esse seu servo, e eles responderam, está bem, faça como está dizendo, responderam. Tudo bem? Então, o que Abraão prometeu para eles? Água e pão. Água significa comunhão. Tudo bem? Água significa comunhão. E pão significa gratidão. Como que funciona, Sérgio? Água, comunhão. E pão, gratidão. Quando Jesus foi na casa daquele senhor, e veio uma adoradora que adorou a Jesus, se prostrou aos pés de Jesus, lavou o pé de Jesus com as lágrimas e enxugou com o cabelo. O dono da casa se incomodou, porque Jesus falou que ele não ofereceu água, significa que ele não queria comunhão. Ele não ofereceu pão porque não queria o quê? Não tinha gratidão para Jesus. Mas essa mulher ofereceu aquilo que que aquele senhor rico não ofereceu. Então, quando nós chegamos perto de Deus, como é a nossa atitude? Será que nós temos gratidão? Nós queremos comunhão com Ele? Ou muitas vezes nós chegamos somente para pedir? Será que nós temos comunhão com Ele? Ó, Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. Quero que o Senhor se manifeste através de mim, nesse Japão. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter gratidão por tudo que o Senhor é na minha vida. Ou nós chegamos só pedindo? Nós temos uma lista enorme de pedidos. E de gratidão, e de comunhão,
Uma listinha desse tamanhozinho. Vamos ser sinceros. Muitas vezes nós chegamos só com um pedido, né? Esquecemos da comunhão e da gratidão com Deus. Mas entenda, Abraão falou, eu vou trazer água, comunhão. Vou trazer pão, que é gratidão para o Senhor. E Deus falou o que para ele? Faça como lhe quê? Faça como está dizendo. Não exigiu. E olha o segredo aqui. Olha o mistério aqui. O que Abraão trouxe? Vamos ler na Bíblia. O que Abraão trouxe? 18:6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pega 3 medidas da melhor farinha, ou aquela farinha cheia de caruncho? Não. Pega 3 medidas da melhor farinha, amasse-o, faça pães. Não é um pão não, filhos. Pães, plural, tá? 7. Depois correu ao rebanho, escolheu o pior novilho, todo defeituoso, sem olho, mancando. Não. Na minha Bíblia diz assim, escolheu o melhor novilho e deu a seu servo que apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comia, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Vamos entender aqui esse de pé, tá? O que aconteceu? Estava a Trindade lá comendo, sentado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo comendo. Será que vai ter comida no céu? Eu acho que sim, né? Porque está comendo. Né? E nos evangelhos, Jesus fala que Ele vai servir uma ceia para nós, então vai ter comida. Tudo bem? E ele ficou de pé. Qual a postura de pé nessa condição? Eu quero servir vocês. Senhor, eis-me aqui. Eu quero servir o Senhor. Quantas vezes que nós chegamos perto de Deus e nos levantamos o nosso traseirão do assento e falamos, não, Senhor, eu quero, mas não quero servir o Senhor. Qual a postura de Abraão? Ele deu tudo aquilo que ele tinha do melhor. E foi rapidinho, ele se apressou. Você percebeu que ele, 6. Foi apressadamente à tenda e disse para Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça pão. Depois correu ao rebanho. É tudo rapidinho, porque o coração dele estava para isso. Porque quando passa pela nossa alma, o que acontece? Nós não queremos fazer apressadamente. Porque entra a alma. Ah, não, se der a melhor farinha, vai sobrar aquela ruim para mim, então como é que vai fazer? Não, é para Deus. O novilho cevado, aquele novilho gordo que, né, só faz em ocasião de festa, ocasião especial, esse. Não pega o pior, não, pega o melhor, porque é para Deus. Tudo bem? E o que mais que ele fez? E trouxe água, pão, e leite, e coalhada. Então, vamos entender aqui, Abraão discerniu o momento e não quis ficar na média, tá? Abraão oferta a Deus o melhor, mais do que ele havia dito. Ele falou que ia oferecer o quê? Pão e água. Pão e água é o mínimo que a pessoa oferece para Deus, ou para o próximo, né? No Brasil existe uma cultura que fala, a pessoa está passando por pão e água. Ele está passando o quê? Necessidade. Ele ofereceu mais do que isso. Muitas vezes nós não oferecemos nem pão, nem a água. Pão e água significa o nosso dízimo, o mínimo que nós podemos dar para Deus. Mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Abraão trouxe leite, coalhada, carne, novilho cevado. O importante, se você for ver a Bíblia, que Abraão é o nosso pai na fé. É o quê?
Então ele tem muito para nos ensinar. Amém? Se ele é nosso pai na fé, então ele tem muito que nos ensinar. Tudo bem? Abraão não queria ser mediano, tá? Ficar na média. Ele deu a mais daquilo que ele prometeu. Muitas vezes nós prometemos, mas nem cumprimos aquilo que nós comprometemos para Deus, tá? Mas ele deu o melhor. Então, quando Deus recebeu o leite coalhado, novilho gordo, Deus automaticamente pensou, eu vou pagar para a descendência de Abraão. Canaã significa o quê? Terra prometida, que emana leite e mel. Ele ganhou aqui o quê? Leite. O mel é por conta de Deus. Quando você abençoa a Deus, Deus não fica devedor a você. Amém? Deus não fica devedor a você. Então, quando você abençoa a Deus, pode ter certeza, mas não dá com intenção de ser abençoado. Abençoe. Seja generoso, porque o que acontece? Quando você abençoa a Deus, Deus não fica devedor. Tudo bem? Então, nessa oferta que Abraão fez a Deus, ele estava sugerindo a Deus o melhor. E Deus deu o quê? O melhor para a sua descendência. Falou, ó, é para você, Abraão, e para a sua descendência. Aqueles que vão herdar a terra prometida, Canaã, a terra prometida, que emana leite e mel. Leite e mel. Então, Deus sabe quem Ele é dono de tudo, de todos, então Ele tem o melhor para mim e para você. Amém? E Deus nunca vai ficar devedor. Então, a maior necessidade de Abraão e Sara, sua mulher, o quê? Filho. Aqui ele não tinha filho. Tudo bem? O maior desejo dessa família, Abraão e Sara, é ter filho. Então, a cada dia, esse tempo aqui, ele saiu da terra de Ur com 75 anos. Aqui ele já estava com seus quase 100 anos, já fazia 25 anos que ele estava na caminhada com Deus. Ele só tinha uma promessa de Deus, que ele foi só obediente a sair da terra de Ur. Aqui Deus se revelou para eles. Ele não tinha Bíblia, não tinha pastor pegando o pé dele, não tinha igreja, só tinha, ele confiava em Deus. Depois de 25 anos, né? Imagine nós, né? Tem uns que saem de férias, vai para o Brasil, volta desviado, não quer mais saber de igreja, de Jesus. Imagine Abraão numa situação dessa, entendeu? Gênesis 18, 9. Qual o desejo deles? Ter filhos. Mas vamos pensar aqui. Ter filhos com 100 anos é um pouco complicado, não é? Tudo bem? Então, Gênesis 18, 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Sem dúvida, né? Por isso, riu consigo mesmo quando pensou, depois de já estar velha, e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Interessante, né? Sara chama Abraão de Senhor. Sugoi, né? E vamos entender aqui no 9. Onde está Sara? Onde Sara está, a sua mulher? Então vamos entender aqui. Deus chama eu e você pelo nome. Ele conhece cada um. Ele não perguntou, onde está a sua mulher, Abraão? Não, onde está Sara, a sua mulher? Ele falou a sua mulher porque já confirmando, né? Vai ser em Sara que vai ter a sua descendência. Porque senão Abraão já ia inventar um monte de coisa. Cadê sua mulher? Já ia pensar na outra, né? Porque Sara já estava velhinha também, né? Então Deus já
Vou segurar esse cara aqui. Amém? Então você sabe quando Deus chama pelo nome. Somente Deus nos chama pelo nome, amém? Satanás nos chama pelo pecado. Então, quando você vê alguém falando do seu pecado, é Satanás. Deus nos chama pelo nome. Obrigado. Vamos entender algo aqui. Se você entregou sua vida para Jesus, todos os seus pecados foram perdoados. Qual? Como ali no Salmo 103, todos os nossos pecados foram perdoados. Amém? Ou perdoou só alguns? Aqueles mais difíceis, talvez eles não tenham esse poder para perdoar. Todos os nossos pecados foram perdoados. Amém? Então, quando Satanás vem falar do pecado, eles já foram perdoados. Se você confessou para Deus, eles já foram perdoados. Amém? Eu vou contar uma história aqui dos patinhos. Os tradutores olhando assim para mim, está tudo olhando assustado. Numa fazenda no interior, tinha uma senhora que gostava de criar patos. Aqueles patos. Duck, né? Patos. E no final do ano, normalmente os netos iam passear nessa fazenda. E sabe como é que funciona, né? Tem um menino e uma menina. Os netinhos dessa senhora que criava patos. E sabe como é que é menino, né? Gosta de tacar pedra. Quem não gostava de tacar pedra aqui? No interior, principalmente. Onde tem aquelas pedras de gulho, tem um monte. Criança é isso, gosta de tacar pedra. Se não taca pedra, a criança está com defeito, você não tem problema, não é? Ou de estilingue. Então é isso. Esse menino gostava de tacar pedra. É igual nós, nessa idade, taca pedra mesmo. Agora, nem tanto, nós não tacando tanta pedra no interior, porque haja braço também, né? Tacou 2 pedras, já dor no braço, né? Mas quando é criança, taca pedra, né? Começa a tacar pedra. Quem já tacou pedra assim no rio para ela ficar pulando assim? Gostoso, né? Legal? Então, esse menino gostava de fazer igual. Mas só que ele tacou a pedra, acertou no pato predileto da avó dele. Matou o patinho. Aí a irmã dele olhou para ele. E agora, irmão? E agora, o que nós vamos fazer? Tiveram uma bela ideia. Vamos esconder esse pato. Abriram um buraco na terra, cobriu o pato. E o primeiro dia a avó não falou nada. Eles falaram, acho que não sentiram a falta do pato, porque tem vários patos, né? Mas ela gostava de um que era especial dela. Justamente esse que ele matou. No segundo dia, a avó não falou nada, mas a irmãzinha dele queria aproveitar a situação. Quem teve irmã sabe como é que funciona isso daí. Então, o menino ganhava uma fruta, ela fala, eu quero essa fruta aí que é maior. Ou se não, dá essas 2 para mim. Aí ele fala, mas não. Aí olha o pato. Ele dava. Ia comer a sobremesa. Sabe que lá em sítio tem sobremesa, né? Tem aqueles doces de abóbora, doce de figo, de mamão, né? Sabe aqueles mamão assim, cristalizado? Tem tudo isso aí, queridos. Nós nascemos no sítio, nós sabemos como funciona isso. Ele ia pegar a sobremesa, aquele doce de coco que a avó dele preparava, só a avó dele sabia fazer. E quando ele ia comer, a irmã dele falava, ó, passa esse doce para mim. Aí ele fala, não, onde você viu? Não, é meu. Olha o pato. Aí ele cansou. Falou, quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade para a minha avó. Subiu lá na casa da avó dele e falou, vó, a senhora sabe aquele pato que a senhora gosta? Sei. Então, eu taquei uma pedra e por acidente acertei a cabeça desse pato e matei esse pato. E nós enterramos no quintal.
A avó dele olhou para ele e falou assim, eu sabia. Quando aconteceu isso, eu estava na janela olhando para vocês. Aí ele falou assim, e a senhora não falou nada? Ela falou assim, não, filho, não, meu neto. Eu quero que você entenda que o meu amor por você é maior que eu tenho pelo pato. Pode ser que você tenha algum pecado não confessado, mas entenda, o amor que Deus tem por você é maior do que os pecados. Não fique na mão de Satanás, que ele sempre vai estar acusando. Né? Igual essa irmã dele, estava sempre acusando, ele sempre perdendo a oportunidade de crescer. Então, para nós hoje, o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Então, se você tiver algum, resolva confessar para Deus. Deus é amoroso, misericordioso. Ele está pronto para nos perdoar. Amém? Então, vamos voltar aqui para Abraão. Então, quando Deus nos chama, chama pelo nome. Satanás nos chama pelo pecado. Eu contei essa historinha há muito tempo atrás, quando fui para o Brasil. Tem no livro essa historinha. E depois que eu estava falando com o pastor da igreja lá da Batista, ele falou que teve uma senhora que ela fez aborto. E quando falava do pato, que a menina falava, então ela ouviu Satanás falando para ela, você abortou, você não é merecedora. Então, Deus é maior do que isso. Amém? Deus é maior do que isso. Tudo bem? Deus é amoroso, é misericordioso, Ele chama nós pelo nome. Meu nome é Sérgio. Quando eu ouço Sérgio, é Deus. Quando eu ouço, aê, você fez isso, é Satanás. Tudo bem? Gênesis 18:10. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Olha só o que aconteceu. 25 anos depois, aquilo se concretizava. Ele teve a promessa de Deus na vida dele. 25 anos depois. Não existia a Bíblia, não existia pastor para pegar no pé, não existia igreja. Ele recebeu a promessa de Deus para a vida dele. E aqui é apenas a promessa, tá? Daqui a um ano, eu vou voltar e Sara terá a criança nos braços. 18:11. Abraão deu para Deus aquilo que ele tinha de melhor: leite, coalho, pão, água, novilho cevado, adoração. Honrou a Deus como Deus deve ser honrado. Então Deus não fica devedor e disse, aquilo que você tem, passa a ser meu, aquilo que eu tenho passa a ser seu. Deus nunca vai ser devedor. Tudo bem? Então, Gênesis 18:11. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou, depois de estar velho, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Sara riu por dentro, porque pensou, Deus está prometendo algo que Ele mesmo não é capaz de nos dar. Tem várias promessas na palavra de Deus, queridos. Mas muitas vezes quando você lê, você com o Espírito Santo, Jesus revelando, mas você não toma posse porque você fala, não é para mim. Talvez é para o pastor, talvez é para o pastor Armando, talvez para esses mais velhos aí, né? Não, é para todos. Por isso que Sara riu por dentro. Sabe aquela risadinha quando você dá assim, que você olha assim? O maior milagre que vocês viram na Bíblia. Vamos abrir um leque aqui. Qual o maior milagre que vocês já viram na Bíblia? Abrir o mar vermelho. Outro.
Ressurreição de Lázaro. Transformar água em vinho. Andar sobre as águas. O que mais? Para mim, o maior milagre é quando Deus fez o mundo parar, o mundo retroceder, o sol retroceder, na minha opinião. Tá? Porque mexeu com o universo. E até hoje tem essa diferença no horário, né? O cientista briga, tenta acertar aquilo. Mas na realidade, quando retrocedeu. Então esse é o milagre, mas está escrito na palavra de Deus, todo esse milagre que nós falamos aqui, que vocês falaram aqui. Mas nós cremos que é para nós também? Andar sobre as águas é para mim e para você? Por que nós não tentamos? Por que nós não? Porque muitas vezes a nossa fé... Ah, não, é lá para Pedro, não para mim. Isso que é o grande porém nosso. Nós falamos, ah, Deus eu acho que não é capaz, mas na realidade é nós. O problema está em nós, não está em Deus. Tá? Ressurreição de Lázaro. É um senhor de um milagre. É para mim e para você. Mas quantas vezes você foi orar por um defunto? Quantas vezes? Nenhuma. Como vai ressuscitar esses defuntos sendo que você não orou? Complicado, né? Ah, eu queria andar sobre as águas, Senhor. Ah, é? É. Quantas vezes você foi na praia ou foi no rio aí para andar sobre as águas? Nenhuma vez. Está aí. A palavra de Deus está aqui revelada para nós. Abraão não tinha a palavra de Deus, tá? Nós temos a palavra de Deus. O Espírito Santo dentro de nós, todos os dias, todas as horas, e Deus revelando para nós. A questão é nós tomar posse daquilo. Porque quando você pensa segundo a sua experiência, e não segundo a palavra de Deus. Tudo bem? Então nós pensamos na nossa experiência. Ah, não. Se aconteceu isso, então vai acontecer isso. Mas não, segundo a palavra de Deus, é que vai acontecer. É nós cremos, ter fé é para isso. Tudo bem? Um tempo atrás eu estava com cólica de rim. Eu fui já parar no médico umas 2 vezes com cólica de rim. E teve uma noite que deu cólica de rim. Aí fui correndo no Buscopan, né? Que crente, né? Fui correndo no Buscopan. Quando abriu lá a gavetinha de remédio, de medicamento, não tinha Buscopan em casa. Aí eu falei, meu Deus do céu, que agora? Aí estava virado de ponta cabeça. É uma dor que não tem posição, né? Eu estava de ponta cabeça, estava no sofá assim, eu estava de cabeça para baixo. Aí não tinha o que fazer com dor, ai, 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 ai. Aí eu ouvi muito bem o Espírito Santo falar para mim, e aí, vai ficar desse jeito, nessa posição? Você não sabe orar? Aí, na hora, eu tinha ligado até a televisão. Sabe como é que funciona o homem com o controle remoto? Né? Quer ligar tudo, né? Desliguei a televisão. Fiquei de joelho. Foi difícil? Foi. É uma posição incômoda, né? É uma dor que incomoda muito. No que comecei a orar, veio tipo uma névoa sobre mim assim, passou a dor. Questão de segundos, fui embora, subi lá para dormir, tranquilo. E só lembrei que tive cólica de rim, porque a Rose viu que quando você tem a cólica de rim, você vomita e tal. Então, né, ela falou, o que aconteceu com você? Eu falei, é mesmo, né? Tive cólica de rim, ei, tudo bem? Eu falei, é mesmo, passei a mão na lateral aqui, ó, curado. Porque muitas vezes nós queremos na nossa experiência e não confiar em Deus, na palavra de Deus. Não está na hora de nós sairmos para orar pelos enfermos, para aqueles que faleceram. Não ora e vê a pessoa levantando e sai correndo, não, né? Ora e começa a aplaudir Jesus naquele momento, tá? Senão está todo mundo correndo. Tudo bem? Então, será que Deus é capaz de restaurar?
de ressuscitar meus sonhos? Essa é a pergunta que nós sempre fazemos para Deus. Será que Deus consegue me perdoar? Será que Deus consegue restaurar os meus sonhos? Será que Deus? E nós não posicionamos perante Deus. Tudo bem? E o segundo pensamento, não há um justo sequer. Gênesis 18, 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Você entendeu aqui? Abraão ficou com eles em pé para servir eles, serviu, e quando eles foram sair, Abraão acompanhou eles. Por quê? Está falando, eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero comunhão com Deus. Amém? E quando os homens se levantaram, partiram, avistou lá embaixo, 18:16, Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações dela será abençoada. Então vamos entender a mente de Deus, o que Deus pensa. Ele não nos trata nós pela nossa condição, mas trata pela nossa posição perante Ele. Não é a nossa condição. Ai, Deus, ó céus, de novo, segunda-feira, domingo acordar cedo, 8 horas tem culto, meu Deus do céu, 10 horas, não aguento mais. Essa é a nossa condição. A nossa posição é, hoje é o dia de adorar o Senhor. Hoje Deus vai falar comigo, posição de filhos. Tudo bem? Então, sobre a vida de Abraão tinha uma promessa. Tudo bem? Abraão será o quê? Uma grande nação. Então, você crê que existe uma promessa para você? Amém. Só 3 amém. Vamos entender aqui. Deus prometeu um filho para Abraão e Sara. Prometeu. É uma promessa de Deus. Aí Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu tenho que avisar Abraão, porque eu dei para ele a descendência de toda a terra. Vou ter que avisar ele. Fique preparado, vai acontecer isso. Abraão, nós vamos fazer isso. A posição. Abraão não tinha um filho, Isaac não tinha nascido ainda. Mas Deus já tinha prometido. Então, pela posição de Abraão, Jesus Cristo nos comprou, tá? Nos resgatou do pecado e da morte. Então, nós temos uma posição perante Deus. A nossa condição hoje é não muito boa, mas o que Deus prometeu para nós? É a nossa posição. Aquilo que você lê na Bíblia é a posição que Deus está dando para você. Vou citar um exemplo simples, tá? Vamos fazer o batismo agora, esse passado, em agosto. Aí teve uma menina que foi batizar, eu falei, convida os seus avós para estar no nosso meio. Já que os seus avós gostam tanto de você, convida eles para estar no nosso meio e tal. Aí ela ficou toda empolgada, porque ela é nova convertida, ficou toda empolgada, é mesmo, né? Aí ela pode ver, ouvir de Jesus, ela brilhou o olho dela. Ela sabia, ela tinha um posicionamento perante Deus, sabe da posição dela perante Deus. Já o menino que era namorado dela, viu a condição, falou, não, é muito longe, também não vai entender nada. Ele estava vendo a condição, e ela estava vendo a posição dela. Então, muitas vezes, nós achamos que é longe, que é muito cedo, que não sei o que lá mais, e não tomamos posse da posição que Deus nos deu. Tudo bem? Então, o nosso choro, quando acontecem umas tragédias, quando acontece aquela coisa que não é bom, o nosso choro não comove a Deus. Principalmente mulheres gostam de chorar, né? O nosso choro não comove a Deus. O que comove a Deus é a nossa posição perante Ele.
Se você está lá, é para fazer algo. Não é chorar. Não é que não é proibido chorar, tá? Isso é normal, tá? Até Jesus chorou, mas não fica lá só chorando pela condição, é pela posição sua. Tudo bem? Então vamos entender aqui. Deus disse, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas não posso esconder de Abraão. Eu preciso falar para ele, porque ele repousa uma promessa sobre ele, que é o herdeiro. Vou falar com Abraão. Abraão, nós vamos lá ver o que está acontecendo. Dizem que está daquele jeito, está um caos. E se for mesmo aquilo que eles estão falando, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Tudo bem? Então, Abraão não tinha filho, mas tinha uma posição perante Deus. Quando você tem promessa de Deus, você tem posição diante de Deus. Tudo bem? Qual a sua posição? Quais as promessas que Deus deu para você? Quem tem promessas aqui? Vamos erguer a mão. Só isso? Quem tem promessas de Deus? Que você leu na Bíblia, que o Espírito Santo falou, é para você. Você tem promessa de Deus? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, pratique como você, como fosse dono dessa promessa. Já é minha, eu quero. A minha postura agora é essa, né? É peito para fora, barriga para dentro. Eu vou declarar isso. Ah, mas está tão difícil, né? Ai, meu Deus, está tão frio, não dá para ir lá não, tal. Não. Posição, filho, não é condição. Posição. Tudo bem? Então a nossa lágrima não vai mexer Deus, não vai movimentar Deus. Então Deus trata pela nossa posição. Tudo bem? Você é profeta de Deus? Vai profetizar. Você é pastor de Deus? Vai pastorear. Você é músico de Deus? Vai cantar louvores para Deus nos lugares. É fácil cantar dentro da igreja, é fácil ser pastor dentro da igreja. O difícil é nós exercer o nosso ministério lá fora. Esse é o grande porém. Mas depende da nossa posição, se nós não é para mim. Pronto. Isso vai acontecer. Tudo bem? Então Deus chama a existência as coisas que não existem como se existissem. Isaac não tinha nascido, mas Deus falou, não. Isaac já é dele. Ele já é descendente. Abraão vai ser pai da multidão, sem filhos, pela posição dele. Igual Davi. Samuel chamou Davi para ungir Davi rei de Israel. Por que Samuel falou para Jessé, você tem mais algum filho? Já passou 7 aqui, mas você não escolheu, não é nenhum que Deus tem falado? Não, tem um caçulinha que está apacentando as ovelhas. Qual foi a resposta de Samuel? Se você abrir a Bíblia lá, fala assim, enquanto que ele não chegar, nós não sentaremos e nem comemos. Porque ele é o futuro rei. Pela posição. Você é mais que vencedores, pela posição. Ah, mas essa dor do dedão, Deus cura todas as nossas enfermidades. Ah, mas eu sou burrinha mesmo, não consigo memorizar a Bíblia, não consigo ler a Bíblia. Você sabe o seu nome completo, sabe o seu RG, sabe onde você mora, sabe o seu endereço? Poxa, já tem uma grande coisa, então sabe sim. É que nós somos conformados com aquilo que é fácil para nós. Então, sobre nós, tem promessas. E nós tomar a nossa decisão em cima dessas promessas. Tudo bem? Gênesis 8, 19, 22, pois eu escolhi para que ordenasse aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, que o seu pecado é tão grave, que ele serei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então está lá. Então Abraão aproximou-se de Deus e disse, exterminará o justo ou o ímpio? O que Abraão está falando? Como o senhor pensa, Deus?
O senhor vai acabar com todo mundo em Sodoma e Gomorra? Tem o meu sobrinho lá. Aí ele começou com 50. Se você for ver, ele começou com 50, 45, 40. Abraão foi ousado para falar com Deus nesse momento. E na realidade, Sodoma e Gomorra, quantos justos tinha naquele Sodoma e Gomorra? Só Ló. Deus acabou com Sodoma e Gomorra, mas tirou Ló, sua esposa que olhou para trás se tornou estátua, e as suas 2 filhas. Tudo bem? Quem já foi justificado através do sangue de Jesus? Sabe por que a sua empresa está bem? Onde você trabalha está bem? Porque você é justo. Sabe por que sua família não foi destruída? Porque você é justo. Sabe por que não acabou Hiroshima? Porque tem justos aqui. Entenda isso. Muitas vezes, nós achamos que isso não vale a pena. Queridos, vê lá quando deu aquele tsunami. Todo o Japão tem mar, coberto de mar é uma ilha. Podia ser aqui? Podia, mas tem justos aqui, isso não vai acontecer. Isso que nós temos que entender. Se você for ver uma pesquisa, lá em Sendai, quando deu o terremoto e depois o tsunami, segundo os japoneses falando que aquele local é o local de más pessoas arrogantes, daquele sei tudo, não preciso de vocês. Quem nasce naquela região seria os experts. Olha lá como é que está. Então, por quê? Não tinha justos. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Então você imagine. Nós somos justificados, tá? Então nós fomos incluídos como herdeiro no pecado de Adão, que nos tirou de Deus. Tá? E agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? E Jesus Cristo é o quê? Aquele que pagou a nossa dívida, o nosso pecado. Tudo bem? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos justos. 2 amém. Depois você não sabe, quando dá o destino, vocês gritam lá para Aparecida, para um monte, para Maria, para um monte de coisa, e não sabe que é Jesus, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Tá? Não é a igreja, não é o pastor, não é a sua santinha, né? É Jesus Cristo. Amém? Não precisa nem molhar o pé na água lá, tá? Nem tomar água quando acontecem essas coisas, porque já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, pela graça, nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo bem? Então, pela graça, nós somos salvos. Salvos do que, Sérgio? No Éden não tinha doença. Tinha doença? Está na Bíblia lá que Adão estava com dor de cabeça? Então, por que nós temos dor de cabeça? Por causa da queda do homem. Mas nós nos tornamos justos através de Jesus. Então, nós somos salvos do que? Da doença, do pecado, da miséria, da fraqueza, da dependência do álcool, da dependência do cigarro. Nós fomos libertos. A partir do momento é nós tomar um posicionamento de quem nós somos. Tudo bem? De quem nós somos em Cristo. Posicionamento. Hoje está difícil? Tá. Mas a sua posição, quem você é em Cristo, faz com que você largue. Tudo bem? Nós somos livres da dependência da pornografia. Queridos, estava lendo uma matéria que fala sobre casamento cristão. Tem muitos testemunhos que Jesus libertou. O homem era casado, mas de madrugada ia no computador para ver pornografia. E quando busca em pornografia, falta em casa.
a maior briga, a maior dor de cabeça, a maior separação, por quê? Falta em casa. Então, o que Satanás quer fazer com a pornografia? A pessoa se satisfaz na pornografia e deixa o seu parceiro passando necessidade. Tem um ditado no Brasil: o que segura o gado, o que segura o boi, é a grama e não a cerca. Amém? Então, se você tem na sua casa o suficiente, você não vai buscar lá fora. Estão me entendendo? Então, você é livre da pornografia, não precisa correr atrás da pornografia. Tá? E o terceiro pensamento: a salvação é pela graça. E nós vamos terminar com esse pensamento. Então os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, Gênesis 19:1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentada à porta da cidade. Quando o avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor. Eu acho que ele não entendeu aqui, né? Meus senhores, por favor, no 2, né? 19:2. Acompanhe-me a casa do seu servo, lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir caminho. Não passemos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. 4. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram na sua casa essa noite? Tragam-os para que nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Eles disse: não, meus amigos, não faça essa perversidade. A Bíblia chama homossexualismo do quê? Perversidade. Tá? Então, 19:8. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que você façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada a esses homens, porque eles acham debaixo da proteção do meu teto. O que os homens queriam fazer? Pegar aqueles 2 homens que foram visitar Ló. Você imagina como chegou a perversidade desse povo. E hoje não está muito longe disso, tá? Já está para a volta de Jesus, porque o negócio está feio hoje. Tudo bem? Aí eles foram pegar esses 2. Eu acho que essas 2 filhas de Ló, vamos dar uma brincadinha, vocês estão olhando muito sério para mim. Essas 2 filhas de Ló, acho que era feia, né? Porque eram 2 virgens e eles preferiam os 2 homens. Não é não? Vamos pensar aqui. Não, aqui os caras eram perversos mesmo, né? Esse que é o grande porém, tá? Então eles foram lá e falaram: não, vem aqui, eu vou pegar esses caras, esses 2 aí, tá? Nós queremos esses 2. Tudo bem? E no Gênesis 19:9. Sai da frente, gritaram. E disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser juiz. Faremos de você pior do que eles. Então empurraram Ló com violência. Essa violência aqui, eu acho que pularam com 2 pés no peito de Ló, tá? Avançaram para arrombar a porta. Então, quando gritaram com o homem, mas esse homem não estava sozinho, tá? A multidão de homens gritava contra Ló. Os homossexuais sabiam o que estavam fazendo, porque é perversidade, a ponto de falar: queremos fazer algo mais perverso com você. No 10. Nisso os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. 11. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa,
dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Quem é a porta nessa situação? Vamos entender aqui, a Trindade foi visitar Ló, foi visitar Abraão, Deus Pai ficou falando com Abraão, foi Jesus e o Espírito Santo falar com Ló. Aí no 11 diz assim, depois de ferirem com cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens e mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. João 10, 9 diz o quê? João 10, 9. Vamos abrir João 10, 9 só para nós. João 10, 9 diz o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eles não encontraram o quê? A porta. Ele foi cegado por Jesus e por Espírito Santo, e pelo Espírito Santo. Tudo bem? Vamos entender aqui. Quando Jesus disse, eu sou a porta, nós já entramos pela porta. A humanidade que não tem Jesus está cega. A humanidade que não entregou a vida para Jesus está cega. Tá? Então não adianta nós falar mal dos presidentes, porque eles estão cegos. Não adianta nós falar mal do nosso vizinho, porque eles estão cegos. Agora nós que temos que falar de Jesus, que é a porta para eles entrarem. Esse é o nosso papel. Não adianta nós ficar batendo boca, querer sair no braço com eles, porque eles estão cegos. Muitas vezes nós reclamamos do nosso patrão, né? Falamos, mas cabeção mesmo, como vai fazer um negócio desse e tal? Por que ele está fazendo essas coisas? Porque estão cegos. Se Jesus é a porta, nós já entramos nessa porta que é Jesus Cristo. Nós temos que apresentar Jesus para eles. E por isso que a humanidade está nesse caos aí, porque eles não conseguem encontrar a porta. E quem vai falar de Jesus, da porta? Eu e você. Igual o pastor Armando, há 20 anos atrás, ele semeou na vida do pai da Rose e da mãe da Rose. Está a Rose aqui. Demorou um tempo? Demora. A Bíblia mesmo fala que tem uns que plantam, outros regam e outros colhem. Mas nós temos que semear. Você não está vendo o resultado hoje? Mais para frente, vem. Sabe quanto tempo que a minha sogra ficou orando por mim, para mim ter um encontro com Jesus? Ou melhor, para Jesus me encontrar? 20 anos. Quantos e quantos não semearam? Quantos não teve paciência? Se nós fosse pensar como assim, deixa, vai para o inferno mesmo. Aí nós estamos declarando que eles vão para o inferno. Há poder na nossa palavra. Amém? Então somos nós que vamos mostrar a porta. Tudo bem? E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, e do juízo e da justiça. Então nós tem Jesus. E quem vai tocar no coração dele? É o Espírito Santo. Cabe nós o quê? Apresentar a porta, apresentar Jesus Cristo. Nosso papel é apresentar Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Nós temos que apresentar a porta. Mas para nós apresentar a porta, o que tem que acontecer? Nós temos que saber quem nós somos. Por quê? Satanás quer que você seja enganado sempre. Para você, não. Isso, deixa que o pessoal lá faz. Tem o pessoal lá do evangelismo, ele se vira lá, tal. Todos nós fomos chamados para pregar Jesus. Amém? Então, o que Deus está querendo falar, o que o Espírito Santo quer falar para nós nessa passagem? Que todos os dias nós podemos ter a revelação da palavra e das promessas de Deus, todos os dias, todos os minutos que nós queremos. Eu não estou falando
vê filmes, estou falando palavra de Deus. Você pega a palavra de Deus, aquilo é revelado no seu coração. Você tem promessas. E não é só uma, tem várias promessas. Quando as coisas começam a acontecer, que você vai ver que tem várias promessas envolvidas que vai acontecendo. Vou citar um exemplo para vocês. Quando Abraão creu na promessa que Deus fez de dar um filho, se fosse um homem comum, como nós, o que nós ia pensar? Sara já está com 90 e poucos anos. Não tem condição. Ela não tem uma madre para gerar filhos. Em cima dessa promessa que Deus fez para Abraão, está todos os milagres, tanto dele, como de gerar filho nela. Imagine, um homem com 100 anos, gente. Até os 99 anos, beleza, mas 100 anos? Vamos pensar aqui, tá? Vamos imaginar aqui. Não foi um milagre? E abrir a madre da mulher novamente, porque já estava fechada. Ela é estéril. Com quantos anos ela não pode ter filhos aqui? 30. Imagine 100 anos, querido, 90 anos que seja. 10 anos de diferença. Os milagres vão acontecendo em cima das promessas. Nós temos promessa? Temos. Tem vários milagres acontecendo para que nós chegarmos na promessa. Para chegar na promessa, teve muitos milagres que aconteceram na vida de Sara e na vida de Abraão. Ou vocês acham que foi de repente? Foi orar e ação, oração. Teve que orar e ação. Se fosse só orar, seria fácil para eles, né? Não, é orar e ação. Com 100 anos, com 90 anos, tem que ter muita ação aí, né, filho? E muita oração também, né? Tem que orar muito. Vocês estão entendendo? Em cima de uma promessa, tem vários milagres acontecendo conosco. Né? Muito feijão, né? Muita oração, muito poder de Deus. Tem que precisar do Espírito Santo, que é poder de Deus, né? Nessa situação. Vocês estão entendendo como é que funciona? Em cima da promessa, tem vários milagres acontecendo. E para isso acontecer, nós não temos que ficar preocupados com os milagres. Nós temos que ficar preocupados com as promessas que estão sobre as nossas vidas. Olha o Ed. Ainda bem que não está aqui, tá? O Ed era gago. Você ia falar com ele para falar um sim, ele demorava umas 3 horas. Mas tinha a promessa que ele ia ser pregador da palavra. No começo ele dá uma gaguejada, mas agora você não sente mais. Foi liberto, foi curado. Então, em cima dessa promessa, houve os milagres. Houve esses milagres. Então, assim, para nós estar pregando, para nós estar na frente, houve muito milagre. Todos nós somos tímidos, tem um monte de porém que nos segura. Eu tinha trauma de ir no hospital, porque perdi minha mãe com 18 anos e meu pai com 18 para 19. Então, assim, tinha trauma do hospital. Mas Deus, em cima daquilo, Ele vai curando as nossas feridas. Vai acontecendo os milagres da nossa vida para nós chegarmos naquilo que Deus prometeu. Então tenha isso no seu coração. Deus, não. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Agora basta nós posicionarmos quanto a isso. Amém? Vamos colocar de pé.